O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual eu e Felipe observaremos o movimento das peças no sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio. Coluna aberta. Governo dos Estados Unidos classifica como repugnante declaração de ministro israelense sobre Vila Palestina. Vamos lá. Aqui a gente vai, nesse bloco a gente vai falar especialmente de Israel e Palestina. E a gente vai falar de dois eventos que parecem que não têm relação direta, mas tem sim uma conexão. Começando pela manchete que o Matias nos repercutiu, começando infelizmente pela notícia da violência que ocorreu no último final de semana, que muitos de vocês devem ter visto, marcaram a gente nas redes sociais e tudo mais. O que aconteceu? Primeiro, no dia 26 de fevereiro, tá? No último final de semana, um homem, no último domingo, né, para ser mais preciso, na verdade era madrugada de sábado para domingo. Já era domingo, mas era madrugada. Né? Um homem palestino, armado com um fuzil, que ainda não foi identificado, ele assassinou 2 colonos israelenses que estavam em um carro. Tá? Eram 2 irmãos que estavam em um carro, eles eram do assentamento de Har Braka, perto da vila de Huwara, que fica perto de Nablus, que é uma das maiores cidades palestinas. Tá? Eu disse um homem palestino armado porque, repito, primeiro, a gente não tem a identidade dele, nenhum grupo reivindicou autoria. Então, muito provavelmente foi um ato de terrorismo, porém, pode ter sido que tenha sido um crime comum, embora, vou deixar muito claro, se você tem o costume de ouvir o nosso programa em 2 vezes, na velocidade 2x e tal, não tem problema nenhum, vocês ouvem na velocidade que vocês quiserem. A única coisa que a gente às vezes pede é, caso queira questionar alguma coisa que a gente falou, ouve de novo o trecho na velocidade normal, porque muitas vezes sempre tem, não, mas vocês falaram, mas eu não prestei atenção e tal. Então vou repetir, muito provavelmente foi um crime de terrorismo, só não foi classificado ainda como tal do ponto de vista jurídico, porque ainda não sabem quem foi, por que foi, e nenhum grupo reivindicou autoria. O fato é, 2 colonos israelenses foram mortos em seu carro nas primeiras horas do dia 26 de fevereiro, tá? Por conta desse crime, desse assassinato, desse ataque terrorista, dezenas, melhor dizendo, talvez centenas, de colonos realizaram um ataque contra o vilarejo de Huwara, o vilarejo palestino de Huwara, que deixou um homem morto, mais de uma centena de feridos, dezenas de casas e carros incendiados, incluindo pessoas que ficaram feridas com queimaduras, inclusive queimaduras graves, porque suas casas foram incendiadas enquanto pessoas estavam lá dentro. Pessoas palestinas, e a vila foi atacada por colonos israelenses. Tá? Como vingança pelo assassinato dos 2 irmãos que ocorreu algumas horas antes. Tá? O general israelense Yehuda Fuchs, que comanda a região, a segurança da região, classificou o episódio como um pogrom realizado por criminosos. Esse termo pogrom foi utilizado por outras figuras israelenses
e foi utilizada também pelo nosso querido Gil, um dos nossos vários ouvintes que reside lá, quando nos mandou algumas informações. Só lembrando que pogrom surge, né, no leste europeu, que era uma prática institucionalizada durante o czarismo de perseguição e violência física às comunidades judaicas. Isso, né? Era você matar pessoas, você violentar mulheres, você destruir casas, sinagogas, depredar lojas. Era uma violência contra a comunidade. E fica a recomendação, né, que tem uma obra bastante conhecida, que é o Violinista no Telhado, que trata sobre os pogroms. Isso. E como você lembrou muito bem, meu caro Matias, esse é um gancho que a gente vai abordar melhor depois, eram violências que eram, no mínimo, toleradas pelas autoridades. E aí a gente vai entrar nessa discussão, calma, tá? Mas então, tivemos... repito, dezenas, segundo algumas fontes falam de mais de uma centena de casas que foram incendiadas, carros que foram incendiados, um homem palestino de 37 anos que foi morto a tiros, tá? Nesse grande episódio de violência generalizada que foi classificado como pogrom, inclusive por um general das Forças Armadas israelenses. Isso é interessantíssimo de destacar, por quê? Porque se, por exemplo, se eu aqui, Felipe, que não sou judeu, moro no Brasil, crescido no Brasil, classifico isso como um pogrom, poderia ser uma classificação, embora eu tenha minha formação como historiador e tudo mais, poderia ser uma classificação muito mais debatível, muito mais, talvez até mesmo insensível da minha parte. Né? Porque é um tipo de violência que historicamente foi direcionado contra os judeus. Pogrom, inclusive, é uma palavra de origem Yiddish, tá? Yiddish, que era o principal idioma utilizado pelos judeus no leste europeu, né? Que era... dos Askenazi. Isso, era uma... né? Você tem diversas análises sobre o Yiddish, né? Mas ele é uma mistura de hebraico com palavras do alemão, com palavras do russo, enfim. Então, o general da israelense responsável pela área usou esse termo. E por que, então, você fala em pogrom que tem ligação com as autoridades israelenses? Porque nós tivemos, e aí entra a manchete que o Matias repercutiu, nós tivemos diversas lideranças políticas israelenses que incentivaram esse episódio de violência. O principal deles foi o ministro das Finanças de Israel, que é, sim, o ministro das Finanças, tá, gente? É um dos ministérios mais importantes, né? Com todo o respeito a todos os ministros que integram gabinetes de governo, você tem ministérios que têm mais alcance, que têm mais poder, mais influência do que outros, né? O Bezalel Smotrich, que é do Partido Sionista Religioso, ou seja, é dos partidos ortodoxos pró-Netanyahu, que fazem parte da coalizão Netanyahu, os partidos ortodoxos de direita. É um ministro que já fez diversas declarações, por exemplo, sobre expulsar todos os árabes de Israel. Ele já liderou manifestações contra a parada gay de Tel Aviv. Ele disse, tá, o ministro das Finanças, disse que a vila de Huara deveria ser varrida do mapa e que o governo de Israel deveria fazer isso, tá? Ou seja, como uma punição coletiva pelo crime ou atentado terrorista que ocorreu algumas horas antes. Outras lideranças políticas, por exemplo, o parlamentar, o Zvika Vogel, do Otzma Yehudit. O Otzma Yehudit é o partido do Itamar Ben-Gvir, o cara que a gente já mencionou aqui várias vezes, né, que é o partido do Carranismo, que é basicamente o fascismo em Israel. É o partido anti-árabes, é um partido que defende o uso da violência contra os árabes. Tá? Ele disse que a violência, nesse caso, era plenamente justificável. Isso para ficar em duas lideranças mais visíveis. Diversas outras lideranças políticas deram declarações apoiando esses atos de violência. Tá? Eu digo as mais visíveis porque, repito, um é ministro e o outro é parlamentar, do Parlamento Nacional. Tá?
E aí nós temos, então, 3 desdobramentos. Tá? O primeiro deles é que o Netanyahu disse que... o Netanyahu pediu calma aos colonos, disse que não era justificável tomar a justiça com as próprias mãos, que o presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmou que era criminosos agindo violentamente contra inocentes. Então nós tivemos autoridades apoiando os episódios de violência? Sim. Tivemos também autoridades criticando isso? Também. E aí o que aconteceu? Quando você teve diversas autoridades, né, condenando essas ações dos colonos, mesmo essas lideranças políticas que chegaram a apoiar a violência, diminuíram um pouco o tom. Né? O próprio ministro das Finanças, o Bezalel Smotrich, depois falou que era necessário deixar as autoridades fazerem o seu trabalho e não agirem de forma precipitada. Então, assim, você já teve essa mudança de tom. Segundo, o Procurador-Geral de Israel iniciou, né, uma série de investigações. 5 colonos foram presos. Tá? 5 colonos israelenses foram presos pelos episódios de violência, e o Zvika Fogel, que eu mencionei, do Otzma Yehudit, vai ser aberto um processo contra ele por incitação ao terrorismo. Provavelmente não vai dar nada, porque ele é um parlamentar, mas foi para claramente ele marcar uma distância, dar uma ação contra esses políticos que incentivaram. E a terceira questão é que se fala já que é o mais grave episódio de violência comunitária, de violência pelos colonos, pelo menos no século XXI, tá? Pelo menos aí nos últimos 22 anos. E aí nós tivemos uma mobilização internacional também. Tá? A Jordânia, né, como país vizinho e país que muitas vezes tem essa função de mediador e o garantidor, né, o custodiante dos locais sagrados de Jerusalém, realizou uma conversa com lideranças israelenses e lideranças palestinas em Aqaba, né, que é o porto no Mar Vermelho, lá na pontinha sul, e falou-se também da possibilidade de congelar-se novos assentamentos na Cisjordânia. Lembrando que esse episódio a gente está falando agora, esse episódio de violência, mas nas últimas semanas, nos últimos meses, nós tivemos diversos episódios graves de violência, como, por exemplo, aquela operação militar israelense que deixou 11 mortos em Nablus. E aí, antes que alguém fale, não, mas, pô, Felipe, toda hora tem isso, toda hora israelense e palestino se matando, isso não adianta nada, isso não vai levar a nada, não tem solução. Mas esse episódio de Nablus ele acabou sendo bastante grave, porque além de alguns dos mortos terem sido, por exemplo, pessoas idosas que a gente mencionou, Nablus é uma cidade em que você tem administração e segurança palestinos. As Forças Armadas israelenses não deveriam operar, não podem, né, do ponto de vista legal, operar em Nablus sem autorização dos palestinos. Tá? Então tem também discussões legais sobre isso. Então comentou-se da possibilidade de congelar-se os assentamentos. O Netanyahu, horas depois, negou essa possibilidade. Horas depois desse encontro, foi ridículo, tá? É a única palavra que eu consigo usar. O Ministério de Relações Exteriores da Jordânia publicou um comunicado dizendo assim: o governo de Israel e a Autoridade Nacional Palestina confirmam sua boa vontade, seu compromisso e sua prontidão para colaborarem e trabalharem para encerrarem medidas unilaterais para um período de 3 a 6 meses. Isso inclui um compromisso israelense para interromper a discussão de quaisquer novas unidades de assentamentos por 4 meses e paralisar a autorização de novos postos por 6 meses. E aí, horas depois disso, o Netanyahu tuitou dizendo que não ia ter nenhum congelamento, tá? Que a construção e autorizações em Judéia e Samária é o termo que os israelenses, especialmente os israelenses de direita, usam para se referir a Cisjordânia, tá? Vão continuar de acordo com o planejamento original, sem nenhuma mudança, tá?
Então, assim, foi um episódio... Aí, o governo dos Estados Unidos, como a manchete, né, que o Matias repercutiu, o Ned Price, que é o porta-voz da Secretaria de Estado, disse que foram declarações repugnantes a do ministro das Finanças e que o governo Netanyahu precisa claramente e publicamente repudiar essas declarações por um dos integrantes do seu governo, tá? E, assim como condenamos a incitação palestina à violência, condenamos essas declarações provocativas. Ou seja, o próprio Ned Price, o governo dos Estados Unidos, que é o maior aliado de Israel, né, falou, olha, o crime que ocorreu está errado, condenamos a incitação dos palestinos à violência, mas também condenamos essas declarações. Então, isso é interessante de contextualizar, por quê? Porque... quando o maior aliado de Israel, quando os Estados Unidos está falando para o ministro das Finanças de Israel que ele fez uma declaração repugnante, é porque, assim, teve... vários limites já foram cruzados, porque é aquela questão, obviamente, de trazer os pontos de partida de cada um. É claro que, pensando, por exemplo, no Mahmoud Abbas, ou pensando num governo que não reconheça Israel, as declarações nem precisaria chegar nesse ponto para ser repugnante, né? Vai falar, por exemplo, da colonização da Cisjordânia, vai falar da ocupação militar, vai falar das violações de direitos, vai falar de diversas outras questões. O ponto aqui é, quando o maior aliado de Israel chega nesse ponto, daí você vê o tamanho da repercussão negativa que foi. E, então, sobre a questão de Huara, especificamente, né, é isso. E associações de direitos humanos também pediram que o governo dos Estados Unidos proíba a entrada do ministro aos Estados Unidos, né? O ministro, no caso, o Bezalel. Aí é interessante mencionar uma coisa, que é duas questões que parecem completamente desconectadas, mas que não estão, que são os protestos em Israel contra a proposta do Netanyahu de reforma do judiciário israelense. Né? A gente já explicou essa reforma do judiciário aqui. Basicamente, vamos lembrar, o que o governo Netanyahu quer é que o processo de nomeação de juízes seja modificado, fortalecendo o governo, e que a autoridade, a jurisdição da Suprema Corte seja diminuída em temas, e também a possibilidade de que decisões da Suprema Corte sobre a constitucionalidade de leis e medidas possam ser revertidas no Knesset, o parlamento israelense, por maioria simples, tá? Isso concentrará muito poder nas mãos do governo israelense. E a gente explicou quais são os interesses por trás dessa reforma. Primeiro, o interesse do Netanyahu é salvar a própria pele e manter aí a sua cruzada pessoal contra o judiciário. A plataforma de eleição dele era salvar a própria pele. Ele que é julgado por corrupção e tráfico de influência. O Likud, o partido Netanyahu, está interessado em ter, né, sendo o maior partido do parlamento, em ter essa grande autoridade, ter esse grande poder, de eventualmente poder até reverter, né, decisões da Suprema Corte, mesmo depois do Netanyahu. E, principalmente, os partidos religiosos, aliados do Netanyahu, são interessados nessa reforma porque veem no judiciário, um judiciário supostamente ativista, né, como o principal bastião do secularismo em Israel. Então, se você diminui a autoridade do judiciário, você consegue reverter diversas medidas seculares em Israel. E os protestos contra essas reformas continuam. Contra esse projeto de reforma, né? Continuam. A gente, repito, mencionou eles no programa passado também. E nesse último final de semana, nós tivemos o que provavelmente foram os maiores protestos até agora, tá? Calcula-se, tá, no dia 25 de fevereiro, que quase 200 mil pessoas se manifestaram por todo o país, com cerca de 100 mil apenas em Tel Aviv e outros grandes protestos em outras cidades como Haifa.
Para nós que somos brasileiros, né, 200 mil pessoas é o público de uma rodada do Brasileirão. 200 mil pessoas, gente, é praticamente 2% da população de Israel, tá? Nas ruas ao mesmo tempo. E cada vez mais, né, você tem lideranças políticas, figuras de renome se juntando aos protestos e às críticas à reforma. Uma situação que aconteceu essa semana, também interessantíssima de se olhar. Por quê? Porque muitas vezes, né, e isso vem especialmente ali de alguns setores, né, algumas organizações, alguns profissionais aí, do pessoal que faz rasbará e tudo mais, e isso não é um abraço para os nossos amigos do Torá com Fritas, isso não é uma acusação contra eles, antes que, né, para deixar muito claro, nem o nosso querido Daniel Dueck, mas... muitas vezes um dos escudos, muitas vezes simplórios, quando se faz qualquer crítica ao governo de Israel, veja que eu disse governo, é o escudo do antissemitismo, né? Então, por exemplo, tanto eu quanto o Matias já fomos acusados nas redes sociais mais de uma vez de antissemitas por fazer críticas ao governo de Israel, especialmente ao governo Netanyahu. E o mais bizarro ainda é quando são críticas feitas à questão palestina, porque daí você rola um apagamento dos palestinos que também são semitas. Isso. Aí daí entra uma discussão sobre o que é ser semita. Né? Mas, então o que acontece? Ou então, são esquerdistas, né? Anti-Netanyahu, anti-sei lá o quê. Essa semana foi publicado um artigo de opinião na imprensa israelense contra o projeto Netanyahu, dizendo que ele é um desastre, uma ameaça à democracia e que Israel precisa ser paralisado em protesto, convocando greves gerais. O autor desse artigo é o Yuval Diskin, que é o ex-chefe do Shin Bet, que é o serviço de inteligência interno de Israel. É o serviço. As pessoas normalmente pensam no Mossad. O Mossad é o serviço de inteligência externo. O Shin Bet é o serviço de inteligência interno, tá? É como se fosse CIA e NSA, tá? Então, assim, você vai dizer que o ex-chefe do serviço de inteligência do Shin Bet, ele é anti-Israel, ele é provavelmente, dessa última leva, uma das figuras mais influentes, mais poderosas, e isso é interessantíssimo também de manter-se de olho. Por quê? Normalmente, os chefes de agências de inteligência israelenses não se pronunciam sobre política, porque eles, obviamente, têm muitas informações sensíveis, né? Eles tiveram acesso a muitas informações sensíveis. Então, quando você tem o ex-chefe do serviço de inteligência de Israel falando, olha, esse ato do governo Netanyahu é um desastre, não é não é uma voz qualquer, digamos assim. Ele que inclusive serviu sob liderança do Netanyahu e foi indicado ao posto, meu caro Matias, pelo Ariel Sharon, que tá lá sentadinho no colo do capeta, né, pelos massacres no Líbano, e que assim, ele não foi indicado ao posto por uma liderança comunista israelense, entendeu? Ele foi indicado ao posto pelo Ariel Sharon, sabe? Enfim. Então, e qual é a ligação disso tudo? Você tem no dia 25 os maiores protestos contra esse plano, esse projeto do Netanyahu, que vai concentrar poder nele, que é mal visto por boa parte da sociedade israelense, que traz uma repercussão externa negativa, e aí no dia 26 você tem esses episódios de violência. Não à toa que os políticos governistas pularam em cima dos episódios de violência do dia 26. Foi para buscar uma cortina de fumaça. Foi para falar, olha, não, esquece os protestos, olha o que está acontecendo lá em Huara, olha o que está acontecendo lá. É isso aí, tem que varrer do mapa a Vila Palestina, né, nas palavras do ministro israelense. Então, são assuntos que podem parecer desconectados, pode parecer que um é ligado a uma questão política interna e outro é ligado à questão do conflito israelense e palestino, mas não, são duas questões completamente conectadas. Tá? Primeiro, porque essas duas questões que eu mencionei aqui não costumam ser desconectadas. Segundo, que nesse caso você teve um aproveitamento total por essas vozes governistas. E hoje, inclusive, nós tivemos uma manifestação que reuniu centenas de israelenses ligados a movimentos de esquerda e movimentos pela paz
por uma solução de 2 estados especialmente, que foram até a vila de Huara, numa chamada Marcha da Solidariedade, né, em que foram levar alimentos, foram ajudar a reconstruir edifícios e tudo mais, e foram violentamente reprimidos pelo exército israelense. Tá? Inclusive tem um vídeo do ex-parlamentar Avraham Burg, que foi speaker, né, foi chefe da casa do Knesset, sendo agredido, tá, por soldados israelenses. Então, assim, e eu tô mencionando isso por quê? Porque esses soldados estão cumprindo ordens que vêm do executivo. Ou seja, esses 2 caldeirões que parecem desconectados não são desconectados, e um retroalimenta o outro. Até porque o próprio governo Netanyahu vai fazer isso. O governo Netanyahu e os seus aliados vão fazer isso, vão se aproveitar dessa situação, tá? E antes da gente sair até de Israel, assim, só para constar, para quem se interessa, enfim, pela série, no caso, né, que eu vou mencionar, mas no programa passado a gente mencionou, e a gente acabou de mencionar também, né, que questões seculares muitas vezes são ligadas a decisões da Suprema Corte, e por isso os partidos religiosos apoiam essa reforma. Uma dessas questões que, caso a reforma do judiciário seja aprovada, será colocada em risco em Israel, é a questão do direito ao aborto de gestação, tá? E por conta disso, um grupo teatral israelense participou dos protestos, né, com diversas mulheres vestidas como aias, né, aias da série Handmaid's Tale, né, com a roupa vermelha e um chapéu branco e tal. Porque é um tipo de questão que vai ser afetado pela reforma do judiciário. Quem fica achando, quem fica comprando o discursinho que tem aí ainda em muita emissora de TV, muito comentarista político brasileiro, né? Não, porque é uma medida contra o ativismo judiciário, é contra o Xandão de Israel, alguma coisa assim. Não, primeiro você está sendo enganado. Tá? Segundo, é um buraco muito mais embaixo, porque afeta justamente o secularismo da sociedade israelense, porque é um secularismo jurídico, melhor dizendo. Tá? Bem, em relação a Israel e Palestina, infelizmente, né? Então, assim, o saldo da semana são alguns mortos, muitos protestos, muita cortina de fumaça. De lá vamos para a Síria, meu caro Matias, com uma notícia especialmente, o fato de que o Bashar al-Assad recebeu uma grande comitiva árabe no último final de semana em Damasco. Tá? Ele recebeu os chefes dos parlamentos do Iraque, Jordânia, Líbia, Egito, diplomatas do Omã e do Líbano, e também o ministro de Relações Exteriores do Egito, que visitou a Síria pela primeira vez em uma década. Tá? Da Síria, o Sameh Shoukry, né, que é o ministro de Relações Exteriores do Egito, também foi para a Turquia. Né? E isso é mais um exemplo, mais um capítulo desse processo que a gente comentou já tem algumas semanas. Como, né, infelizmente tivemos aquele grande terremoto que deixou dezenas de milhares de mortos na Turquia e na Síria, e uma das possíveis consequências desse terremoto era a normalização das relações do governo Assad com outros governos árabes, né, pelo fato da necessidade de receber ajuda humanitária e também pelo fato de que, né, o governo Assad já se concretizou há alguns anos, né, como o vencedor da guerra civil na Síria, embora ainda não oficializado. Da Síria, meu caro Matias, nós vamos para a Turquia, onde o presidente Recep Erdogan, ou Erdogan, né, anunciou nessa última quarta-feira, dia 1º de março, que as eleições turcas serão realizadas no dia previsto, no dia 14 de maio, né? Essa declaração foi feita devido à possibilidade, né, que existia da eleição ser eventualmente adiada por conta dos terremotos. Né? E uma notícia mais interessante ainda, né, é que o pleito originalmente era para ser para o dia 18 de junho. E o governo Erdogan, né, decidiu antecipar o pleito
Um dos motivos de antecipar o pleito é para tentar impedir ali que a Aliança Nacional, né, que é a grande frente ampla anti-Erdogan, consiga se articular, tenha mais tempo para se articular, né? E o que está acontecendo é que ele, de certo modo, conseguiu isso. Por quê? A oposição unida anunciou a candidatura do Kemal Kılıçdaroğlu, que é o líder, né, do Partido Popular Republicano. Porém, a Meral Akşener, que é líder do Partido Nacionalista, afirmou que não reconhece essa candidatura e pode retirar, melhor dizendo, o Partido Nacionalista dessa coalizão, afirmando que essa candidatura não representa a vontade nacional. Porque, assim, vamos lembrar, o Erdogan é um cara que é basicamente o autocrata da Turquia, né? A Turquia tem passado por uma deterioração democrática gravíssima desde 2016. Tivemos a prisão de dezenas de milhares de opositores, de figuras do judiciário, de militares, de professores universitários, fechamento de veículos de imprensa, prisão de jornalista, perseguição de opositores no exterior. Então, assim, ele tem uma concentração de poder muito grande em suas mãos. Então, a oposição sabe que precisa, né, se articular e criar uma grande coalizão para ter alguma chance. Os dois principais candidatos eram o Kılıçdaroğlu, que é o líder da oposição, e o prefeito de Istambul, né? O prefeito de Istambul, no caso, que é de esquerda, né, de centro-esquerda. O prefeito de Istambul, o İmamoğlu, ele rejeitou a candidatura, pelo menos nesse momento, até porque eu acho que ele prefere continuar, né, como prefeito de Istambul, ganhando visibilidade no cargo e ganhando notoriedade, mas é necessário uma candidatura unificada, uma candidatura forte contra o Erdoğan. Então, vamos ver como é que vai ser, se vão conseguir articular direito essa candidatura ou não, mas já temos um racha nessa grande frente única. E ainda sobre o terremoto, um cachorrinho, o Alex, um cachorro da raça Husky, foi resgatado em Hatay depois de 23 dias sob escombros, tá? Então, né, uma notícia aí, uma notícia aí para dar um quentinho no coração. Inclusive, muitos dos ouvintes marcaram a gente na notícia de que os cachorros que participaram das operações de busca e salvamento voltaram para suas casas em assentos de primeira classe. E também em relação ao terremoto, o futebol voltou à Turquia no último final de semana, a nível local, né? A gente já tinha repercutido o caso do Bursaspor, que tinha jogado pela Conference League, que é uma competição continental. E no domingo passado, o Beşiktaş recebeu o Antalyaspor em Istambul. E quando o relógio marcou 4 minutos e 17 segundos, fazendo referência ao horário do sismo no dia 6 de fevereiro, né, que foi às 4 da manhã e 17 minutos, a torcida local lançou bichos de pelúcia para serem recolhidos e entregues a crianças que foram afetadas pelo terremoto. Da Turquia, meu caro Matias, nós vamos para o Irã, com 3 últimas notícias nesse bloco. Uma delas é que, segundo o vice-ministro da Saúde do Irã, no último domingo, dia 26, centenas de meninas estudantes de escolas femininas foram intoxicadas e envenenadas, apresentando sinais de intoxicação respiratória. Tá? Segundo o governo, seria uma ação dos inimigos do Irã para afetar a imagem do país. Já segundo os grupos de oposição, na verdade seria um ato do governo iraniano, né, para forçar um fechamento das escolas femininas, né, por conta dos protestos que começaram no final do ano passado, né, que estão muito ligados à questão das mulheres, né, no Irã. Lembrando que começou devido à morte da Mahsa Amini, sob custódia da polícia de costumes, né?
Também em relação ao Irã, um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica afirmou que encontrou partículas de urânio enriquecido a 83,7% em uma das instalações nucleares do Irã. Lembrando que a partir de 90%, né, você tem um enriquecimento para o uso bélico, né, para o uso bélico não, né, para o uso de armamentos nucleares. E então, ou seja, seria um índice muito próximo disso, né, segundo o Irã, pode ter sido causada por flutuações não intencionais devido a processo de trocas de cilindros de alimentação. E, finalmente, a Marinha do Reino Unido interceptou um carregamento de armas, né, iranianas que tinha destino aos rebeldes Houthis no Iêmen. Tá? E essa notícia ocorre praticamente toda semana e tudo mais. A gente já repercutiu aqui várias vezes algumas dessas, mas é interessante mencionar uma coisa que aí dialoga inclusive com o Matt, né? Que é o fato de que muito armamento de origem iraniana está sendo utilizado pelas forças ucranianas na guerra. Aí alguns dos nossos ouvintes podem falar, mas peraí, como assim? O Irã é aliado da Rússia, o Irã está vendendo arma para os ucranianos? Não, muito provavelmente o que está acontecendo é, os países ocidentais estão apreendendo armas iranianas na região do Golfo Pérsico, em direção ao Iêmen, e estão repassando esses armamentos para os ucranianos utilizarem contra a Rússia na Ucrânia. Tá? Porque também no contexto iemenita, o Irã e a Arábia Saudita estão em lados opostos. Isso. Então, assim, hoje você tem, né, uma escassez global de munição, quase. Né? Então, você não vai deixar ali o armamento pegando poeira, você manda para os ucranianos. Então, por isso que os ucranianos estão sendo... Né, tá tendo vídeo dos ucranianos utilizando armamento de origem iraniana.